Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, depois de um bom tempo, você vem aqui gravar pra vocês, tá? Esse vídeo é bem improvisado, tô aqui na minha cozinha. Não tá legal o ângulo, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Pronto, tá melhor. E aí, eu vim trazer pra vocês esse vídeo hoje, eu tava numa correria que só, tá? Estou corrido demais. Esse vídeo é sem muito improviso, tá? Tô aqui com muito frio, porém hoje a gente veio falar sobre finanças, tá? Vou mostrar pra vocês, lembra aquele envelopezinho que eu mostrei pra vocês, que eu fiz? A gente está no mês de maio, eu coloquei nele o mês de abril e o mês de maio, tá? E aí, colocando esses valores aqui dentro desse envelopezinho, olha, dentro desse envelopezinho, colocando valores, eu consegui guardar uma quantidade, como é que eu posso dizer? Significativo, tá? Colocando valores que eu iria gastar com besteira, tipo, como eu já falei pra vocês, que antes eu tinha 20 reais, 10 reais, 5 reais, eu não dava a mínima, que eu achava que esse valor era insignificativo, né, que não faria sentido guardar 5, 10, 20 reais, né, que esse valor não fazeria tanto sentido. E hoje eu vim mostrar pra vocês quanto eu consegui guardar nesses 2 meses, guardando esses valores de 10, 5, 20 reais, que eu sempre ia na cidade ali, aí ficava 20 reais na minha carteira, 10 reais, 5 reais, 2 reais, e aí às vezes a gente não dá a mínima e acha que isso né? E é impressionante, gente, o valor que eu consegui guardar dentro desse envelope por 2 meses, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Eu simplesmente fui colocando, olha, tem bastante. E aí, a maioria de 5 reais. Por quê? Porque é um valor mais assim, né? Mas tem de 20, tá? Tem de 10 e tem de 5 e de 2 reais. Olha, vou mostrar pra vocês aqui, gente, que é ter consistência mesmo. Olha, coisa aqui pra gente fazer uma fotinha legal, né? Que significa que dentro desse envelope eu pude guardar esse valor significativo. Olha, aqui, gente, tá caindo aqui. Peraí. A gente vai fazer uma fotinha legal aqui, porque merece, né, gente? Vou puxar um pouquinho os 10 reais aqui. Olha. E esse valor, gente, simplesmente chegou próximo a 200 reais. Podem acreditar. E foi coisas assim que eu fui guardando. Lembra quando eu mostrei pra vocês, se eu não me engano, tinha 30 ou foi 45 reais no vídeo que eu mostrei pra vocês. E aí eu fui juntando, né? Então aqui temos 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Aqui eu tenho 3 notas de 20 reais. Talvez eu poderia ter gastado esse dinheiro, né? Por simplesmente nada. Aqui eu tenho 3 notas de 20. Tenho 1, 2, 3, 4 notas de 10, totalizando 40 reais. E as demais vai ser tudo de 5 reais. Tipo, tem bastante mesmo de 5 e 2 notinhas de 2 reais. Olha, isso faz total diferença, tá, gente? Quando a gente acha que não faz diferença alguma, faz sim. E aqui tem um monte de notinha de 5, que eu não vou contar, mas a maioria é de 5. E aí, eu queria falar pra vocês o quê? Que quando nós começamos a ter cofrinhos caseiros, quando nós começamos a ter envelopes para poder guardar esses valores pequenos, para depois se tornar um valor maior, talvez a gente pense assim, Ave Maria, né? O que que vai levar? Gente, aqui tem 164 reais. 164 reais é um valor ok. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou juntar todo esse valor desses 164 reais e vou colocar em uma conta e simplesmente deixar render mais. Gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês aqui é que a gente tem que aprender a guardar pouco, né? Eu sempre falo pra vocês aqui que não é sobre guardar muito, não é sobre guardar um valor, né, grande.
É lógico que você tem que estar alimentando, mas vamos supor que eu tivesse gastado todas essas notinhas de 20, 10, 5 e 2 reais, tudo com besteira, ou tipo, eu vou comprar qualquer coisa, como eu sempre fazia antes, eu simplesmente iria acabar jogando dinheiro fora, né? Deixando ir pelo ralo abaixo. Mas é pelo simples fato de você ter um hábito que você começa a ter grandes resultados, certo? Por exemplo, esses R$ 164 aqui que eu juntei de pequenas notas, né? A nota maior que tem aqui é de R$ 20. Mas antes, R$ 20 pra mim também não fazia sentido. Como eu já falei pra vocês, R$ 50 pra mim já não fez sentido de eu achar que R$ 50 não faria maior diferença. E faz sim, né? Isso é besteira da nossa parte. É isso que faz a gente ficar cada vez mais na escassez, né? Porque essa questão da gente achar que não interessa a gente ter um valor pequeno, né? Igual, por exemplo, eu tenho uma caixinha, né, com objetivo X, né? E eu vou colocar esse valor. Aí eu vou continuar com o mesmo objetivo. Vou guardar meu envelopezinho, tá, gente? Eu vou trocar esse valor aqui por uma nota, né, maior, vamos supor, R$ 150 em cédulas maiores. E aí eu vou continuar guardando aqui meu envelope, ó. Meu envelope vai continuar aqui, porque eu vou continuar colocando esses pequenos valores nele, tá? E gostaria de falar pra vocês que tenham esse hábito de ter um envelope. Esse envelope eu fiz aqui mesmo, gente. Peguei uma folhinha de papel, colei com cola bastão e coloquei aqui, desafio mensal, né? No caso, eu cumpri o de abril e maio. Vamos agora para o mês de junho, tá? E quando eu tiver um valor significativo, eu volto para mostrar para vocês de novo. Só que assim, isso já foi o suficiente para mim recapitular, né? Porque são pequenas estratégias que trazem grandes resultados. Por exemplo, mas isso a gente sempre pega nota, pega, gente, sempre. Por exemplo, se você paga alguma coisa, no Pix não, né, que você paga o valor real, mas geralmente quando você tem algum valor que você paga, você sempre recebe troco. Por exemplo, eu recebi de troco R$ 4, né, se eu guardo esses R$ 4, isso já faz uma diferença pra mim. No primeiro momento, não, né, você vai imaginar que aquilo é só R$ 4, mas com o passar dos meses, por exemplo, eu juntei 2 meses, e nesses 2 meses que eu juntei, eu consegui guardar R$ 160. E se eu tivesse naquela mesma ideia de que não faz sentido guardar nada, porque, né, pra que isso? Não faz diferença alguma. E tá fazendo diferença por quê? Porque se eu tivesse queimado esses R$ 160 com besteira ou qualquer coisa que hoje em dia não iria nem lembrar com que foi que eu gastei, né? E agora não, agora eu tenho um valor, né? Que é um valor de R$ 160 que eu vou colocar numa caixinha X e esse valor vai render pra mim. Vou guardar novamente e aí a gente vai colocando, guardando esses valores no envelope. Depois que o envelope tem um valor significativo, você vai e coloca numa caixinha. Eu já vou finalizar esse envelope aqui com 2 meses, né? Que eu mostrei pra vocês o valor, por quê? Porque, gente, fiz, tá? Uma renda extra esses dias, por isso que eu sumi daqui do canal, tá certo? Por isso que eu queria também gravar esse vídeo pra vocês. Esse vídeo tá aqui sem improviso, mas o importante é o conteúdo, né, gente? É porque esse valor aqui tem muita notinha trocada, né? E esses valores trocados serve como digamos que esses miúdos, né, como as pessoas falam, ajuda muito para poder. E aí, gente, esse valor, né, de miúdos, agora, aqui onde a gente mora, é época de banho de café. Como a minha vida é muito corrida, eu tenho 3 filhos para poder auxiliar, tem a casa e tal, eu não consigo, né, fazer outras rendas extras em relação à roça em outros lugares. Porém, agora foi época de pegar café. E aí, eu até tenho um takezinho no meu celular que eu vou deixar para mostrar para vocês, tá? Quanto eu tirei de renda extras, em quantos dias nisso. E vou mostrar para vocês, tá? Nos próximos vídeos.
Tenho também uma tabela, gente, que eu criei personalizada, minha, que eu quero mostrar pra vocês. Na verdade, gente, foi a correria mesmo que eu não consegui mostrar pra vocês, tá? Mas esse valor aqui que eu falei pra vocês, eu vou estar passando ele pra minha avó, né? Eu vou dar todos os miúdos pra ela e ela vai me passar o valor, como é que eu posso dizer? O valor graúdo, né? Como fala, graúdo e miúdo. E aí ela vai me passar o valor graúdo pra eu poder, porque pra ela é mais fácil, né? Esses valores aqui pra ela tá passando, pra ela tá fazendo lá o que ela tem que fazer. E aí, falando pra vocês que eu fiz renda extra esses dias, tá? Me ajudou bastante, gente. Foi um valor bem legal, tá? Apesar que eu sou bem lerda, mas me ajudou, tipo assim, foi um valor significativo também. Nos próximos vídeos vou gravar pra vocês falando sobre, e tudo direitinho, detalhadamente, tá? Por isso que eu sumi daqui do canal, gente, muita correria. Não tinha como eu gravar por isso, tá? Porque eu tava, tipo, acordando muito cedo, fazendo o básico dentro de casa, cuidando dos meus filhos, indo trabalhar. E aí, quando eu voltava, eu só queria descansar. Quando eu chegava à noite, tomava banho, só queria dormir. Então, assim, tava difícil mesmo, né? Praticamente impossível gravar alguma coisa pra vocês, porque, tipo, eu entrava em casa só pra almoçar rapidinho, juntava a correria de dona de casa, né, os afazeres da casa, enfim. E aí, foi por isso que eu não fiquei tão frequente aqui com vocês como eu sempre fui, tá? Mas prometo pra vocês que agora a gente vai voltar, tô com bastante assunto pra poder trazer pra vocês, principalmente sobre a planilha, né, que eu criei uma planilha personalizada e vou mostrar pra vocês, pra poder vocês verem um exemplo, né, como que faz. E entre outras coisas, tá? Essa renda extra também que eu fiz, que eu quero mostrar pra vocês. Recebi meu pagamento do YouTube, então assim, tem bastante assunto pra poder trazer pra vocês aqui, certo? Mas sobre o valor do envelope, tá bom? Foi isso, gente. E esse valor já é assim, bem, né, significativo, ajuda bastante. Por isso eu digo pra vocês, façam envelopes também, tá? Com metas. Por exemplo, o meu aqui tem o nome Desafio Mensal, tá vendo? E aí eu coloquei, eu já concluí 2 meses, que é abril e maio, tá? Aqui tem o valor desses 2 meses, e aí a gente vai pro mês de junho e julho também. E enfim, sucessivamente, eu sempre vou trazer esse vídeo pra vocês mostrando quanto eu consegui, por exemplo, em 2 meses, colocando no meu envelope valores pequenos, tá bom? Então, assim, isso é importante, gente. Falo pra vocês, assim, com total convicção, como eu já falei pra vocês, né? Que às vezes a gente acha que 50 reais não faz a menor diferença. E faz, sim, total diferença. Porque, assim, isso, por exemplo, guardando, sempre você vai ver uma diferença total. Vamos ver, né? Por exemplo, daqui pro final do ano, quanto a gente vai conseguir guardar só nessa meta de envelopezinho. Por exemplo, aqui tem R$ 164, vou pegar esse valor, colocar em uma caixinha, né? Aí daqui 2 meses torna a colocar um valor e a gente vai ver o quanto a gente vai conseguir guardar nessa brincadeira de economizar apenas miúdos, né? Que nessa brincadeira que vai ajudar bastante a gente, porque isso é muito real, gente. Tipo, isso funciona muito, tipo assim, funciona super, tá? E até para você aprender essa coisa de meta. Por exemplo, você tem a meta do envelope, aí você começa a economizar, querendo guardar esses valores miúdos no envelope. Aí você começa com a meta de caixinhas, você vai querer se apegar nessa coisa de guardar em caixinhas. Por exemplo, um cofrinho, né? Que moeda a gente pega bem menos, mas eu ainda tô com o meu cofrinho ali, tá, gente? Quando ele encher, eu vou mostrar pra vocês, tá? A gente vai abrir junto, vai ver quanto tem pra poder fazer, né, como que fala, esse câmbio, digamos assim, esse câmbio de moedas pra poder a gente trocar e colocar na caixinha, tá bom? Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu possa ter abrido a mente de vocês de alguma forma em relação a guardar, nem que seja pouco, né? Essa questão aí de, por exemplo, esses valores aqui valores, por exemplo, eu pago a internet e minha avó, ela me passa metade da internet que a gente divide, tá, gente? A internet e, por exemplo, ela paga metade, eu pago a metade. Então, como eu pago no Pix, ela me passa o valor em cédulas. Por exemplo, eu compro, por exemplo, uma coisa ali, outra aqui, aí agora eu recebo 10
reais em troco, 5 reais, enfim. E aí você vai conseguindo cada vez mais guardar. Então, assim, como eu falei, não foi de um dia para outro, foram 2 meses, quase indo para os 3, tá? Mas totalizando mesmo 2 meses. E aí a gente vai continuar nessa meta do envelope, tá? E aí, quando eu já tiver um valor de novo, eu vou mostrar pra vocês, tá certo? E aí, também, quando eu tiver um valor pra colocar aqui dentro, vou gravar pra vocês também mostrando. Olha, gente, eu já tenho um valor X pra poder colocar aqui. Lembrando, esse valor também é relacionado à venda de ovos, tá, gente? Eu tenho galinhas e tal. E aí, de vez em quando, algumas pessoas falam, ah, eu quero uma 12 e tal. E aí eu vou, né, vendo, a pessoa me paga e eu vou guardando. Então, assim, gente, isso é, assim, top demais. Por exemplo, uma 12 de ovos é 12 reais, né? Ah, que diferença vai fazer guardar 12 reais? Tenha paciência e guarda aí, porque eu tenho certeza que vai fazer total diferença. Se eu não me engano, só de venda de ovos aqui tem aproximadamente uns 50 a 60 reais, por aí. Que eu me lembro muito bem que eu tava juntando, né? Cada vez que alguém me pagava, que alguém comprava e me pagava, eu ia guardando aqui. Então, assim, falo pra vocês que criem essa meta de guardar pequenos valores, tá? Envelope, cofrinho, caixinhas, tá bom? E no próximo vídeo eu venho trazer pra vocês falando mais detalhadamente sobre a questão que eu fiz uma renda extra esse mês e me ajudou demais, tá? Tipo, foi uma renda extra mesmo, tá? E aí a gente vai falar nesse vídeo detalhadamente sobre tudo isso, tá? O quanto isso é bom. E peço a vocês que se gostaram desse vídeo, deixa o like aí, compartilha com alguém, gente. Deixa o hype de vocês, que isso ajuda demais, tá bom? Peço a vocês também que deixe um comentário aqui falando o que vocês acharam desse vídeo, se você já pratica se você já faz essa prática de guardar esses pequenos valores, né, esses pequenos miúdos. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Grande beijo, forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!